Olha, o assunto de hoje é um daqueles que com certeza mexe com a gente. É um tema que ao mesmo tempo fascina e intimida um pouco, né? Vamos falar sobre técnicas de expulsão de demônios. E para a gente entender a lógica por trás disso, vamos mergulhar nos ensinamentos do pastor Carlo Ribas, que é um teólogo com 30 anos de estrada nessa área de batalha espiritual. E o ponto de partida de tudo está aqui, nesse versículo. A chave para entender todo o processo está nessas duas palavrinhas: autoridade e poder. O jeito que Jesus age é o grande modelo. A sacada principal é que essa autoridade não é algo exclusivo, ela pode ser delegada. E é a partir daí que todo o resto começa a fazer sentido. Então, se existe essa autoridade, a pergunta que não quer calar é: quem pode usar essa autoridade? Dentro desses ensinamentos, essa pessoa é chamada de libertador. Mas o que exatamente qualifica alguém para pegar uma responsabilidade desse tamanho? E a definição aqui é super precisa. Presta atenção nas palavras em destaque: capacitado e responsável. O foco total é em ajudar a pessoa e não em fazer um espetáculo. Sabe, isso já diz tudo. É um trabalho de serviço, de cuidado, e não uma performance para ganhar aplauso. E essa capacitação se apoia em três pilares, como se fosse um tripé. O primeiro é a santidade. Afinal, faz todo sentido, né? Como alguém vai libertar outra pessoa se ela mesma está presa? O segundo, uma vida cristã firme, com base na palavra. E o terceiro é a reverência, ou seja, tratar o assunto com a seriedade que ele merece. No fundo, são sinais de maturidade espiritual. Certo, já entendemos quem é o libertador. Agora vamos olhar para o problema que ele precisa resolver. De acordo com essa teologia, como é que a possessão acontece de fato? A resposta é que não é como ligar um interruptor, é um processo, passo a passo. E esse processo é descrito em 4 fases, como se fosse uma escadinha. Tudo começa com um ataque, uma tentação. Se a pessoa cede, vem o pecado, que funciona como uma brecha, uma porta aberta. Essa brecha permite a opressão, que já é uma influência bem mais forte. E se nada for feito, isso pode acabar evoluindo para possessão. Fica bem claro que o pecado é visto aqui como a porta de entrada. Para a possessão acontecer, a fonte descreve um mecanismo bem específico, o tal do desmembramento tricotômico. O nome é complicado, mas a ideia é a seguinte: nós somos corpo, alma e espírito. O que acontece é um deslocamento mesmo. Um espírito maligno entra e empurra o espírito da pessoa, tomando o lugar dele. Imagina só o dano que isso causa. E as consequências disso são devastadoras. A entidade passa a controlar o sistema nervoso central, ou seja, domina o corpo, os movimentos e pode até mesmo gerar doenças físicas. E aí vem a parte mais cruel. Essa entidade se alimenta do pecado que abriu a porta. Então ela incentiva a pessoa a pecar cada vez mais para fortalecer o próprio domínio. É um ciclo vicioso terrível. Agora a gente vai para uma distinção que é, assim, o coração dos ensinamentos do pastor Ribas. É muito, muito importante entender que libertação e expulsão não são a mesma coisa. Pensa assim, a expulsão é o evento, é o ato de tirar o invasor dali. Mas a libertação é o tratamento completo. Além de tirar, busca curar a causa, quebrar os laços que prenderam a pessoa e ajudar ela a se reerguer. Porque sem esse processo de cura, a expulsão vira só uma porta giratória, entende? O problema pode voltar. E isso tudo nos leva para a parte mais prática. Para conseguir essa libertação de verdade, o que se deve fazer? E tão importante quanto o que se deve evitar a qualquer custo. Bom, as técnicas consideradas corretas são todas focadas em controle, segurança e autoridade espiritual. Coisas como dar ordens diretas, firmes, sentar a pessoa numa cadeira para estabilizar, ter uma equipe de apoio orando, dando suporte e, claro, segurar com firmeza se houver violência para proteger a própria pessoa. O objetivo é sempre criar um ambiente focado, seguro, para que a ordem final de sair, em nome de Jesus, seja eficaz. Já do outro lado, tem o que é totalmente condenado. Agressão física, nem pensar. Usar objetos é visto como superstição, não fé. Um monte de gente impondo as mãos ao mesmo tempo só gera confusão. E transformar isso num show é um desrespeito com a pessoa que está sofrendo. Mas olha esse último ponto, que é crucial. Nunca, jamais interferir em tratamento médico. A abordagem é espiritual, mas sempre com muita responsabilidade. Mas olha, não é só seguir uma listinha de pode e não pode. A libertação exige algo a mais: sabedoria, discernimento.
E muitas vezes, a maior prova de sabedoria é saber a hora de não fazer alguma coisa. Isso nos traz a uma pergunta bem comum em alguns lugares: por que não entrevistar os demônios? Fazer perguntas, saber nome, essas coisas. Porque, segundo essa linha de ensino, isso é uma péssima ideia. Os motivos são bem estratégicos. Primeiro, o foco é ouvir a Deus, não o inimigo. Segundo, dar crédito para o pai da mentira é um erro tático básico. Muitas vezes, essa entrevista serve mais para inflar o ego de quem está conduzindo do que para ajudar de verdade. E no fim das contas, é dar palanque para o mal se promover. Simples assim. Agora, se prepara para outra questão de discernimento que pode parecer estranha à primeira vista. Existem situações em que o certo a fazer é não expulsar o demônio imediatamente. A resposta, por incrível que pareça, é sim. A primeira situação é: se não existe um plano para cuidar da pessoa depois, a expulsão não é aconselhada. O risco dela ficar vulnerável e ter uma recaída ainda pior é muito grande. A segunda é em casos de vício pesado. A lógica é que a droga ou o álcool funcionam como uma âncora, um ponto de apoio que facilita o retorno da entidade. Nesses casos, o primeiro passo é tratar o vício. E no fim, tudo se resume a isso. O grande objetivo não é o show, não é o espetáculo. É o cuidado, é a restauração da pessoa. O foco nunca deve ser o drama da expulsão, mas sim a integridade, a cura completa daquele indivíduo. Bom, essa foi uma análise geral dessas técnicas de libertação, tudo com base nos materiais e ensinamentos do pastor Carlo Ribas. Se esse é um assunto que interessa e que se busca aprofundar, a fonte original de todo esse conteúdo está nos cursos disponíveis no site dele. Muito obrigada pela companhia.